sistemas observantes. Tudo que os profissionais ganharam, construíram, teoricamente, num primeiro momento, eles mantiveram aquela construção ou aporte teórico como recurso para compreender os sistemas familiares. Quais foram estes recursos? Nós trouxemos para vocês. Conceitos como estrutura, hierarquia, triangulação, aliança, coalizão, entre outros. Estes conceitos nós utilizamos até hoje para compreender como a família está montada, estruturada, como que ela se relaciona, os elementos se relacionam entre si. Isso aqui ainda é muito importante, tá? No entanto, o que se altera da primeira para a segunda época da terapia sistêmica? Se alterou a forma do profissional interagir com a família, tá certo? Compreendendo os profissionais que eles estavam dentro do sistema, lembra que a gente comentou? Antes eles achavam que eram neutros e estavam fora do sistema. Com aquela questão do físico, que quem observa-se observando o sistema, eles passaram a compreender que estavam dentro do sistema. Então os profissionais passaram a valorizar o quê? O fenômeno observado leva a marca ou o olhar de quem observa. Isso aqui faz toda a diferença, porque não existe a saída, não existe a solução, o resultado satisfatório. Mas a saída para o problema é algo que precisa ser construído, descoberto, olha o que eu vou dizer, entre a família e o profissional. E aquele profissional, porque se a mesma família leva o seu problema para um segundo profissional, uma segunda alternativa será construída. Vamos continuar mais um pouco. Lá atrás, o que os profissionais compreendiam? Que ele tinha ação objetiva frente aos conflitos familiares. Já no segundo momento, o que nós temos? O profissional reconhece a relação não objetiva, mas intersubjetiva com o grupo familiar. Foi o que eu acabei de falar. O profissional e a família passaram a construir um sistema. O profissional, a partir desta nova compreensão, não podia mais simplesmente ser seta. Vá para aquela direção, faça isso ou faça aquilo. Ele precisava ser caminho. Caminhar com a família, a partir do que? Da linguagem, da narrativa que a família trazia. Então, algumas perguntas passam a ser fundamentais neste segundo momento da terapia sistêmica. Essas perguntas alteraram a posição do profissional frente ao grupo familiar. Vejam só. O que era importante enquanto profissional a gente se perguntar? Daquilo que eu vejo como saída, daquilo que eu reconheço como solução, daquilo que eu tenho a dizer, o que será que a família vai selecionar? Porque é assim que funciona a interação humana. Eu penso algo, digo algo e a pessoa que escuta absorve parte do que eu digo. Uma pequena parte, ou pensa em outra coisa totalmente diferente a partir daquilo que eu digo. Portanto, daquilo que eu tenho a dizer, o que a família vai selecionar? A gente precisou começar a se perguntar isso em todas as relações, sobretudo as terapêuticas. O que a família se permite escutar frente àquilo que eu trago como compreensão? Isso precisou fazer parte do nosso repertório. O que a família está apta a tomar para si e a partir daí fazer uma mudança em sua própria dinâmica.
Então, o que nós temos? A alteração do comportamento da família não ocorria a partir de uma nova forma de organização. Lembra que eu comentei sobre isso? Lá atrás, o que a gente falou? A família trazia problemas cuja solução estava circunscrita à forma como ela estava organizada. Lembra a família tradicional que eu trouxe? Se a mãe começava a fazer um vínculo maior com o filho, o pai ficava alijado e ia procurar se vincular em outra coisa. Quer dizer, muda-se essa relação, muda-se essa alteração da forma, muda-se o resultado. Num primeiro momento era assim que se pensava, as soluções eram causais. Num segundo momento, na cibernética de segunda ordem, o que a gente começa a compreender? A alteração do comportamento, por exemplo, daquele subsistema, não ocorria a partir de uma nova organização. Mãe, fica mais atenta ao seu marido, sai mais com ele, dá mais atenção para ele e tudo vai se resolver. Não é simplesmente assim. Como que se dava a alteração? Ela vem a partir da compreensão que a família faz de sua própria organização. Parece óbvio. Pessoal, a gente vê hoje em dia muitas instruções profissionais para as famílias e para os casais a partir da alteração de comportamento. Gente, a internet está lotada de instrução, livros, e-books, cartilhas. Faça sim e resolva o problema da família ou do casal. Não é assim que funciona. E pior do que isso, muitas vezes o casal ou a família, eu repito isso para os meus alunos, desavisado. O casal busca o processo terapêutico, está pagando um processo terapêutico, depositando no profissional o quê? Uma confiança de que o profissional tem a saída e não tem. Nós não temos saídas. O profissional sério sabe que ele não tem saída, que ele não tem resposta, ele não tem solução. Nós precisamos construir esta resposta junto com a interação, o diálogo, a linguagem, a compreensão de mundo da família. Então, parece óbvio que é só compreender o meu jeito de comportar, mas as pessoas, muitas vezes as famílias, não compreendem a sua própria forma de comportar. Elas chegam na psicoterapia delegando ao profissional um problema e esperando uma solução. Quantas vezes isso acontece no processo psicoterapêutico? E a gente não pode cair nessa sedução de que temos a solução porque nós não temos. A terapia vai fracassar. Então, como que funciona a construção para a solução de problemas a partir de um processo que é auxiliar a família a compreender-se, naquele modelo que eu trouxe no primeiro slide, o que está fazendo esta mãe se ligar afetivamente a esse filho de forma progressiva e constante? Será que há uma dificuldade na relação com o marido? Será que é uma ausência do marido proposital? Será que é uma necessidade da criança? Será que é um modelo repetido de padrões anteriores, gerações anteriores? O que está acontecendo para que essas forças afetivas estejam se movimentando nesta direção? Então, nós precisamos fazer uma pesquisa com a família mais profunda, de forma que a família, conseguindo compreender-se, encontre alternativas de comportamento. Por isso que a gente fala, profissional não pode ser seta, tem que ser caminho. Tá? Então, a gente fala de que nesse segundo momento, a sequência de comportamentos não é mais previsível, ela passa a ser imprevisível, intercausal, recursiva e instável.
Por quê? Porque nós não sabemos de antemão o que a família vai compreender de si mesma. Então não é simplesmente melhorar a aliança da mulher com seu esposo no exemplo que eu dei, mas a gente não sabe o que vai acontecer quando a família começa a ampliar a sua compreensão sobre si mesma. Por isso a sequência de comportamento é imprevisível, depende de vários fatores, é intercausal, depende da reincidência desses fatores no próprio sistema e também se torna instável. O sistema ganha, portanto, um grau de complexibilidade e instabilidade muito maior do que se compreendia num primeiro momento. Nós estamos trazendo sobre os sistemas observantes. O profissional precisa estar atento àquilo que ele crê, àquilo que ele compreende, à compreensão do que a família está compreendendo a partir do que ele interage, fala com a família. Qual está sendo este resultado? O grau de complexidade é muito maior no segundo tempo da terapia sistêmica, que é a cibernética de segunda ordem. Neste tempo, o sucesso ou o fracasso da terapia está relacionado à mais adequada ou menos adequada interação do profissional com o sistema. Depende da interação. Claro que depende também da aderência do sistema àquele processo. Agora, o desafio para nós profissionais é extremamente maior a partir dessa compreensão. Portanto, nós trouxemos para vocês a teoria sistêmica focando na diferença entre sistemas observados e sistemas observantes. Falamos do salto paradigmático, que foi a pergunta do físico quando ele fala: quem observa, observa através de quê? Falamos da nossa posição enquanto profissionais, que se altera frente à família quando nós compreendemos que nós estamos inseridos no sistema. É isso aí. Nós temos várias informações fundamentais para quem se dedica com seriedade a tratar de famílias e casais. Se inscreva em nossas redes sociais. Curta esse vídeo, compartilhe com aqueles que você acha que também têm interesse neste tema. Muito obrigada pela atenção.